Eminentíssimo Senhor Cardeal, excelentíssimos irmãos, senhores bispos, distintas autoridades civis e militares, reverendos padres religiosos e religiosas, irmãos e irmãs em Cristo. Com grande alegria nos reunimos nesta catedral no âmbito das comemorações do centenário de reabertura do Seminário São José, para celebrar esta Eucaristia com uma intenção muito especial: rezar pelas vocações sacerdotais, isto é, dirigir as nossas preces ao dono da messe, para que envie operários para a sua messe. Tantas vezes nos perguntamos por que em alguns lugares da igreja as vocações vêm a faltar. A única recomendação que o Senhor nos dá neste sentido das vocações sacerdotais e religiosas é de rezar. E por isso eu quero agradecer ao Senhor Arcebispo, o Senhor Cardeal, por as suas palavras e por a descrição desta igreja que caminha aqui em Rio de Janeiro, nestas terras cariocas, que é uma igreja viva, que é uma igreja que tem bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, comprometidos. E esta é a igreja. Mas hoje agradeço ao Senhor que nos conceda a oportunidade de continuar a rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. E eu diria também por leigos santos, por famílias santas, por meninos que venham na igreja a seguir o caminho de Cristo. O Senhor nos convida a trabalhar para fazer discípulos a todos os povos. É um desejo que nasce daquele olhar de Jesus, cheio de amor, que se comovia ao ver as pessoas cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. É um chamado que nos encoraja a ver o mundo com esse olhar e a nos perguntar hoje: o que as pessoas estão procurando hoje? Quais são as suas grandes necessidades, os seus medos e as suas esperanças? Qual deve ser a contribuição que a nossa igreja de Rio de Janeiro deve fazer? Eu acho que estas são perguntas que temos que fazer frequentemente, para não perder a terra, para não perder o contato com a realidade, porque muitas vezes nós pensamos uma coisa, especialmente na igreja, e o mundo está a caminhar por um mundo diferente, com uma realidade totalmente diversa. A missão que temos, queridos irmãos e irmãs, é urgente. Como vimos na primeira leitura, Caritas Christi urget nos. Evangelizar não é para nós um motivo de glória, mas é uma necessidade. E eu direi ainda um compromisso. Assim como nós recebemos o Evangelho de Cristo, temos que partilhar a alegria do Evangelho. Aí de mim se não evangelizar. A igreja existe para a missão. A igreja existe para evangelizar. A igreja sabe disso.
Evangelizar constitui a felicidade e vocação própria da Igreja, a sua identidade mais profunda. A missão é parte constitutiva da identidade da Igreja. É por isso que a missão deve despertar em todos nós a alegria e a fecundidade de sermos discípulos. Quando o discípulo está apaixonado por Cristo, ele não pode deixar de anunciar ao mundo que somente nele está a verdadeira salvação. E não pode deixar de anunciar esta boa notícia aos próximos, a esses que temos ao lado de nós. Eu faço um chamado às pessoas, aos avós, aos padres, às madres, aos tios, a comunicar isto com os pequeninos. Isto está a fazer o dia de hoje o Santo Padre Francisco, o Papa Francisco, em Roma. Está com um grupo grande de meninos. Para quê? Para transmitir o Evangelho, para transmitir isso que nós temos recebido, para não deixar que as novas gerações fiquem sem esta graça que é a vida da Igreja. Diante desta urgência da missão, respondemos ao chamado do Senhor, como repetíamos no refrão do Salmo responsorial. Eis que venho fazer para prazer a vossa vontade, Senhor. Convido a todos os meus irmãos sacerdotes aqui presentes neste momento a que recordem, e sabemos que recordar significa, em sua etimologia, trazer de volta ao coração. A que lembrem o momento em que, diante da chamada amorosa do Senhor, cada um de nós respondeu-lhe: eis-me aqui. Recordemos que aquele sim, dado com um coração jovem, com um coração generoso, nos momentos mais difíceis de nosso ministério, é muito bom voltar com o coração e com a mente aquele momento em que fomos tocados de uma maneira única pela graça de Deus, no qual, movidos pelo Espírito, entregamos toda a nossa vida ao Senhor. Isto é muito conveniente também para os seminaristas aqui presentes. Mesmo no caminho de seminário, são tantos aqueles que abandonam o chamado do Senhor. No primeiro dia aqui em Rio de Janeiro, celebrando a missa com o propedêutico, com os alunos do propedêutico, recordei uma frase que ainda llevo no meu coração, quando eu estava nesse momento de decidir se entrar no seminário ou não. Era aquela frase que diz do Jeremias: eu te escolhi antes que estivesses no seio materno. Aí te escolhi, aí te chamei. Antes de ser, já o Senhor nos chamou. Isso é uma coisa incrível. Ainda esta frase me toca o coração e me faz viver a vocação com paixão. Porque não é uma vocação, não é uma coisa que nós nos inventamos. É uma chamada do Senhor a cada um de nós. É verdade que podemos descobrir no caminho, com o acompanhamento do diretor espiritual, dos superiores do seminário, depois, como somos sacerdotes, do nosso pastor, do bispo ou dos bispos, que possivelmente esta chamada, por qualquer motivo, vem a menos de parte nossa. O sim que não podemos dizer mais. Aí a honestidade nos pode recomendar de continuar na vida cristã. Mas tenhamos isto presente sempre, sacerdotes, seminaristas e também nós, bispos. Naquele momento talvez tenhamos sentido
como Pedro no Evangelho, a nossa pequenez, a nossa indignidade diante do chamado do Senhor. Talvez tenha passado por nossa cabeça este pensamento: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É patente a nossa inadequação, a nossa incapacidade para a enorme missão que nos é confiada. Mas, ao mesmo tempo que nos damos conta da nossa limitação, ouvimos a voz do Mestre que nos diz: não tenhas medo. E logo em seguida, para mostrar-nos que somos instrumento nas suas mãos e que é Ele o sujeito, o protagonista da ação evangelizadora, ouvimos: eu farei de ti pescador de homens. E não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e vos designei para dardes frutos e para que o vosso fruto permaneça. Temos certeza que, assim como fazia à beira do mar da Galileia, ou junto à caletória dos impostos, ou às margens do rio Jordão, o Senhor hoje continua passando por nossas comunidades paroquiais, por nossos grupos de jovens, por nossas escolas, por as ruas de Rio de Janeiro. E continua a repetir a muitos jovens o mesmo chamado: segue-me, segue-me. Hoje levamos a nossa súplica aos céus para que estes jovens tenham a coragem para dar o seu sim definitivo e para que encontrem em nós, bispos, sacerdotes, leigos, apesar de nossas limitações e defeitos, verdadeiros pastores segundo o coração de Cristo, que possam acompanhá-los em sua caminhada vocacional, testemunhando a alegria da resposta generosa e sem reservas ao chamado do Mestre. Neste ano de 2024, celebramos não somente os 100 anos da reabertura do Seminário São José, mas também os 50 anos da ordenação presbiteral do nosso arcebispo metropolitano, o Cardeal Tempesta. Nesse contexto, trago o afetuoso abraço do Papa Francisco ao Senhor Cardeal, Dom Orani João Tempesta, por ocasião de seu jubileu áureo sacerdotal, que também para nós é um exemplo que um sim definitivo podemos fazer. Isto quero dizer aos jovens mesmos que nos podem seguir por a televisão e por os meios de comunicação. Hoje os jovens têm medo de dizer sim para sempre. Mas é um sim para sempre que renovamos cada dia. Se eu perguntasse neste momento ao senhor arcebispo como fez para chegar a 50 anos de sacerdócio, a resposta é que cada dia, seguramente, cada dia diante do Senhor sacramentado, Ele diz: sim, Senhor, hoje vou até seguir. Sim, Senhor, hoje vou até servir. Sim, Senhor, hoje vou a dar-te tudo. É assim, não tenhamos medo de dizer sim para sempre. Eminência, as entregas não exprimem quando com liberdade oferecemos o sim da nossa fidelidade à vocação. No dia 7 de dezembro de 1914, diante do chamado a seu nome, Vossa Eminência respondeu: presente. Com aquele gesto litúrgico, expressava a plena e total entrega
ao Senhor para cumprir sempre e em tudo a sua amabilíssima vontade. Talvez naquele momento não pudesse imaginar onde o Senhor, a partir daquela resposta, o conduziria ao longo do seu ministério sacerdotal. Entretanto, tenho a mais absoluta certeza de que, ao olhar para estes 50 anos, Vossa Eminência tem um coração repleto de gratidão pelas maravilhas que Ele operou e tem operado em sua vida e ministério. Desejo de coração a Vossa Eminência, o querido Cardeal Tempesta, esta querida Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que este ano jubilar sacerdotal renove em todos a doce e reconfortante alegria de evangelizar. Por fim, convido a todos a que, como os santos apóstolos, como aquela multidão de admiráveis evangelizadores que se sucederam ao longo da história da Igreja, especialmente como o vosso santo padroeiro, São Sebastião, empenhem-se cada vez mais na missão, com um ímpeto interior que nada nem ninguém seja capaz de extinguir. Seja esta a maior alegria das nossas vidas entregues. Amém.